Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós vamos aprender comparação de frações. Vamos lá? Todos preparados? Bom, hoje nós vamos aprender a comparar duas frações para descobrir qual delas é a maior e qual delas é a menor. Observem as seguintes situações. A mãe de Diogo e Daniela fez um delicioso bolo de cenoura. Desse bolo, Diogo comeu 2/6 do bolo e Daniela comeu 3/6 do bolo. Quem comeu mais bolo? Bom, será que nós somos capazes de, só olhando a fração, descobrir qual dos dois que comeu mais bolo? Eu acredito que nós sejamos sim. Porém, eu vou colocar aqui a representação com o desenho de cada uma dessas frações para que possamos comparar, de fato, as duas frações e ver qual das duas significa a maior fatia do bolo. Então, vamos lá. Reparem aqui que eu representei de vermelho a porção do bolo que Daniela comeu e representei de verde a porção do bolo que o Diogo comeu. Então, olhando aqui para esse desenho, a gente consegue perceber nitidamente que a Daniela, que comeu 3/6 do bolo, comeu mais do que o Diogo, que comeu 2/6 do bolo. Então, essa tá bem fácil, né, pessoal? Quem foi que comeu mais bolo? Daniela comeu a maior porção do bolo. Então, nós podemos concluir que 3/6 é maior do que 2/6. Representando na linguagem matemática, aqui o sinalzinho de maior do que, certo? Então, 3/6 é maior do que 2/6. Então, vamos ver outro exemplo para ficar mais claro e a gente entender um pouquinho melhor. Vamos lá? Bom, João e Carlos levaram de lanche para a escola uma barra de chocolate igualzinha. Olha aí a barra de chocolate que eles levaram para a escola. Cada uma levou a sua, porém elas eram iguaizinhas, tá? O João comeu 6/12 da sua barrinha. E o Carlos comeu 4/12 da sua barra. Cada um comeu da sua. Então, pessoal, aqui nesse desenho aqui embaixo, eu representei a barra, tá? Com os seus 12 pedacinhos, o todo dividido em 12. E nós vimos que o João comeu 6 pedacinhos da barra dele e o Carlos comeu 4 pedacinhos da barra dele. Olhando assim, já dá para a gente ter uma ideia de quem foi que comeu mais, não tem? Não dá para a gente ter uma ideia? Então, olha, eu representei de azul a quantidade que João comeu e representei de marrom a quantidade que Carlos comeu. E aí, o que vocês acham? Quem foi que comeu mais? Eu também acho. Quem comeu mais chocolate? Também acho que foi o João. O João comeu mais. Então, se o João comeu mais, significa que 6/12 é maior do que 4/12. A fração 6/12 é maior do que a fração 4/12. Agora, vamos observar aqui. Nas duas situações estudadas até agora,
As frações que comparamos tinham os mesmos denominadores. Vejam, 3/6 é maior do que 2/6. Foi a primeira situação que nós vivenciamos. E na segunda, olha, 6/12 é maior do que 4/12. Nós comparamos frações que tinham os denominadores iguais, tanto aqui nessa situação, como aqui nessa situação. O que nós podemos concluir diante das experiências que nós realizamos? Nas situações que nós fizemos, onde os denominadores são iguais, o que nós podemos concluir daí? Será que alguém tem alguma ideia? Bom, nós podemos concluir que em frações com os mesmos denominadores, a maior fração será a que tiver o maior numerador. Reparem aqui, as duas frações têm o mesmo denominador. Aqui o numerador é 3 e aqui o numerador é 2. Qual é a maior fração? A que tem o maior numerador. Aqui, olha, a mesma coisa. Duas frações com os mesmos denominadores. E qual é a fração maior? A que tem o maior numerador. 6 é maior do que 4. Entendido? Então, agora nós vamos continuar a nossa aprendizagem. Vamos continuar os nossos experimentos, e assim a gente vai tirar outras conclusões. A professora distribuiu 2 folhas de papel para Mário e Clarice, para que eles fizessem um trabalho. Mário usou 2/4 de sua folha. Aí está a folha do Mário, onde ele usou 2/4. A folha dele estava dividida em 4 partes e ele usou 2 partes. Clarice usou 2/3 da sua folha. Então, olha, eu vou representar aqui a folha da Clarice, do mesmo tamanho da folha do Mário, só que a folha da Clarice ela foi dividida em 3 partes e a Clarice usou 2 partes. E agora, pessoal, o que aconteceu aqui? Agora os denominadores são diferentes. O que está igual agora são os numeradores. E o que aconteceu aqui? Bom, quem usou a maior parte da sua folha? Olhem bem a folha do Mário, a folha da Clarice. E quem vocês acham que usou a maior parte da sua folha? Nitidamente, a gente percebe que quem usou a maior parte da folha foi a Clarice, né? É isso mesmo. Clarice usou a maior parte da sua folha. Então, a gente conclui que 2/3 é maior que 2/4. Ué, mas é engraçado, né? Que a fração 2/3, a gente olhando assim, ela parece que é menor do que 2/4, porque 4 é maior do que 3. Mas só parece, não é. Vocês sabem por que não é? Vou dizer para vocês. Porque quanto menos dividirmos a folha, maiores suas partes ficarão. Quanto menos a gente divide, maior fica o papel. Aqui ele só foi dividido em 3 partes e aqui ele foi dividido em 4. Quanto mais vezes, quanto mais nós dividirmos a folha, menores as suas partes ficarão. Então, pessoal, presta atenção. Nesse caso aqui, nós temos frações com numeradores iguais e com denominadores diferentes. E aqui a gente percebeu, a gente constatou que
nesses tipos de frações, as que têm o denominador menor é a fração maior, porque essa fração significa que foi dividido menos vezes do que essa daqui. Essa daqui, o papel foi dividido em 3 porções e nesse daqui ele foi dividido em 4. Quanto mais a gente divide alguma coisa, menor essa coisa fica. Vamos ver outro exemplo? Vitor leu 8/20 das páginas de um livro. Vivian leu 8/10 das páginas desse mesmo livro. Quem leu mais páginas do livro? Reparem que uma fração é 8/20 e a outra fração é 8/10. Eu coloquei a fração representada assim, deitada, para vocês saberem que a gente também pode representar assim. A gente pode representar o 8 com um traço embaixo e o denominador aqui embaixo. E também podemos representar assim, tá bom? Então, vamos continuar. Vitor leu 8/20 do livro. Então, vamos ver a representação em desenho do que o Vitor leu. Olha, aqui nós temos o desenho dividido em 20 partes e 8 delas pintadas, tá? Esse desenho está representando a porção das páginas lidas pelo Vitor. Vamos ver agora da Vivian. A Vivian leu 8/10 do livro. Vou fazer agora a representação do livro da Vivian. Mesmo tamanho essas duas figuras, só que essa aqui está dividida menos vezes. Ela está dividida em 10 partes. Enquanto essa aqui está dividida em 20, essa daqui está dividida em 10. E estão pintadas também 8 partes. Olha só a diferença, pessoal. A gente de cara já vê que a Vivian leu muito mais páginas do livro do que o Vitor, né? Então, a pergunta é, quem leu mais páginas do livro? Olha lá a cara da Vivian toda animadinha. Vivian leu mais páginas. Então, o que a gente conclui? Que 8/10 é maior do que 8/20. Novamente, duas frações, só que agora o que está igual são os numeradores. E os denominadores estão diferentes. A fração 8/10 significa que essa porção foi dividida menos vezes do que essa daqui, que foi dividida em 20 partes. Então, pessoal, a fração 8/10 ela é maior do que a fração 8/20, embora não pareça, tá? Então, olha só, para a gente concluir, nestas duas últimas situações que estudamos, as frações que comparamos tinham os mesmos numeradores. Vejam, 2/3 é maior que 2/4 e 8/10 é maior que 8/20. O que nós podemos concluir diante das experiências que realizamos? Podemos concluir que em frações com os mesmos numeradores, a maior fração será a que tiver o menor denominador. Isso porque o inteiro foi dividido menos vezes. Ok? Bom, então, meus queridos, se divertiram na aula de hoje? Eu vou deixar aqui um desafio para a próxima aula, ok? Bom, o desafio é: qual é a maior fração? Eu vou colocar aqui duas frações
Dessa vez, elas não têm nem o numerador, nem os numeradores e nem os denominadores iguais. E eu vou querer que vocês pensem, vocês podem desenhar, vocês podem fazer o que vocês quiserem para comparar. E na próxima aula, eu vou querer saber o que foi que vocês encontraram, tá? Eu quero saber de vocês qual dessas duas frações é a maior. 2/8 ou 4/16. Então, pessoal, alguém tem alguma sugestão? Bom, vou deixar esse desafio aí para vocês. Divirtam-se, façam o desenho para vocês compararem qual das duas é maior. E na próxima aula eu espero a resposta de vocês, tá bom? Então, um beijo para todos vocês e até a próxima aula. Tchau!